mais uma aula, então. Hoje vamos falar. É o segundo laboratório de R, tá? De novo, para quem já sabe, R, peça paciência. Mas nunca tá demais também dar uma olhadinha, né, nas coisas. E quem não sabe, fique à vontade para perguntar. Pode perguntar absolutamente qualquer coisa, tá? E se eu não souber alguma coisa, alguns dos colegas aqui que estão manjando já de R, dá uma ajuda aí. Bom, esse aqui é nosso site, né? Aliás, eu já coloquei vários slides das aulas futuras, né? E hoje é tabelas e gráficos e regressão linear simples no R. Então, vamos lá. Professor, sobre o trabalho você ainda não deu nenhuma data, né? Ainda não, eu estou esperando. Aliás, você sabe, eu sei que tem um período para o aluno trocar de. Uhum. Quando que termina isso, você sabe? Período de trancamento, não sei. Termina Então, domingo. domingo, tá Dia beleza. Então, 20. semana que vem eu já Domingo não, bato. cara. Domingo não. É, Não. eu entrei. Domingo não. Termina amanhã, dia Ah, 23. tá. Não, Perdão. então, na terça-feira, eu já coloco lá no Google Classroom as instruções do trabalho, né, e as datas. Estou esperando, só vai que alguém vai sair, vai entrar, né? Então, vamos lá. Eh, Vocês podem entrar ou no RStudio Cloud, tá? Ou no RStudio. Como eu já utilizei o RStudio Cloud na aula anterior, hoje eu vou pegar o RStudio, tá? Professor, na última aula você baixou algum pacote? Não, na última aula do R, na última aula. Isso, na última aula do R. Eu baixei, mas são pacotes assim só para aprender a instalar, sabe? Nenhum assim Ah, tá que bom, é muito beleza. importante. Vou apagar isso aqui que foi da outra aula. Bom, quando vocês abrem o RStudio ou o RStudio Cloud, vocês vão chegar numa tela assim, né? É, Pode ser ou não que apareçam arquivos aqui, dependendo qual que é a pasta raiz do, do teu R, tá? Eu vou criar aqui file, new file, RScript, tá? E automaticamente a tela vai ficar dividida em duas, né? A parte de cima que basicamente um editor de texto, né, para você escrever teu código, e a parte de baixo que vai ser a consola para compilar as coisas, né? Então eu vou salvar aqui, lembrando que esse símbolo aí é comentário, labr02. Professor, como é que eu nomeio essa pasta? Tá ali Ah, sim, exatamente untitled. o que eu vou fazer agora. Bom, você escreveu aqui, né? Você dá aqui sinal nesse disquetinho aqui. E aí você vai escolher a pasta onde você quer salvar, né? No meu caso, eu vou lá no meu HD, no meu SSD, para a minha pasta das aulas, aqui. É isso mesmo. E eu vou trocar o nome, eu vou colocar LabR, tracinho embaixo, 02. Opa, 02, né? E vou dar salvar. Então ele já salvou naquela pasta que eu dei que eu coloquei o arquivo, né? Então agora já não está mais com um title, agora está com o LabR, LabR02, né? Então, beleza. Na aula anterior, vimos que uma das funções principais para quem está aprendendo R é a função help. E por que a principal? Porque é a função que vai salvar nossa vida quando a gente não sabe o que fazer. Que é completamente comum e normal quando a gente aprende alguma coisa, né? Mesmo no Excel, né? A gente não sabe a vezes como funciona uma função, vai lá um help, que nem lembra como que faz, mas tem um help para você saber como funciona a função, né? No R, tem duas formas de fazer isso. Você escreve help e o nome da função entre parênteses, ou você coloca interrogação, nome da função. Tá? Essas são as duas formas de pedir ajuda para o R. Então, por exemplo, vamos pedir um help para o R, uma ajuda para o R, para que nos explique como que funciona a função quantile e a função table. Tá? Então, vou aqui no R.
utilizando o help, né? Então, a primeira coisa, help, vou colocar aqui quantile, que é o nome da função, e eu vou rodar esse código. Automaticamente, quando ele rodou, ele abriu na parte inferior direita, na parte de help mesmo, uma documentação, né? Que me fala o nome da função, que no caso é a função quantile, e entre chaves, né? O nome do pacote, né? O R, por padrão, ele já vem com alguns pacotes básicos instalados, né? Stat, pacote base e essas coisas, né? Nesse caso, a função quantile, ela calcula os quantis amostrais, né? Aquilo que vocês já viram na matéria de estatística, né? Por exemplo, a mediana, né? Que divide 50% 50%, né? Mas pode ser outros quantis também, né? A outra função table, né? Assim como eu posso utilizar help entre parênteses, eu posso colocar simplesmente interrogação table, né? Marco, rodo, e aparece, né, a documentação da função table. A função table aqui e o nome do pacote onde está essa função, né? E sempre lá embaixo tem alguns exemplos, né, de como utilizar a função e tudo mais, que eu vou ensinar para vocês, né? Mas caso vocês um dia se deparem com alguma nova, né? No final, bem no final, tem alguns exemplos, né? E aqui explica um pouco de como o método foi implementado e essas coisas, né? Eu gostei do PicPay, que eu não quero saber por enquanto. Então, beleza. Então, com essa help, com esse interrogação, vocês vão saber um pouco mais das funções, como que elas funcionam, o que está implementado lá. Beleza. Pode ser que, à medida que você instale mais pacotes no seu R, por acaso, tenha duas funções com o mesmo nome, só que de pacotes diferentes. Tá? Então, quando você der um table, o R não vai saber você qual é o help de qual função de qual pacote. Então, para você contornar esse problema, você coloca, nesse caso aqui, né? Por exemplo, interrogação, nome do pacote, dois pontos, nome da função, né? E para falar explicitamente para o R que você criou o help dessa função e desse pacote, né? Por exemplo, se você quer o help da função table está implementado na função base, no pacote base, o base, né? No caso, ele vai dar a mesma, né? Porque só tem uma, né? Se tivesse mais funções, ele vai dar exatamente o help que você quer. Então, vamos lá. No R, existem várias formas de importar dados. Importar dado é simplesmente trazer os dados, seja da internet, seja do teu próprio computador, seja de um banco de dados da empresa, né? Para o R. Tá? E existem várias formas de fazer isso. Por exemplo, tem como fazer isso do SQL, né? Trazer dados do SQL, trazer dados de um data lake, essas coisas para que eu trabalhe na área. Mas a gente não vai ver isso por enquanto. Não vai ver isso nessa matéria, mas tem como fazer isso no R. A gente vai focar nessas três funções, que são as funções mais básicas para importar dados, né? E, geralmente você vai ter um conjunto de dados no seu computador, não tão grande, né? Que você está interessado em carregar, né? Mas essas funções também funcionam para trazer dados que estão disponíveis na internet. Tá? Então, primeiro eu vou copiar esse conjunto de dados, né? Importando dados. E eu vou copiar todo esse endereço aqui. Eu vou até passar para vocês, caso quem queira. Vem que
nesse endereço web está esse conjunto de dados, né? Que, para como já é conhecido, tem informação de TV, rádio, newspaper e sales, né? E esse conjunto de dados, se vocês percebem no finalzinho, termina em ponto .csv, né? Então, como é ponto .csv, eu vou utilizar a função read.csv para carregar. Então, o que eu vou fazer? O primeiro que eu vou fazer é salvar todo esse endereço web, né? Tá aqui, né? Coloco entre aspas, num objeto chamado URI. Eu posso colocar o nome que eu quiser, tá? Posso colocar WCFRJ, AK228, sei lá, qualquer coisa, tá? Por que eu faço isso? Simplesmente para que meu código fique organizado. Porque esse objeto URI vai entrar depois na minha função. Então vamos lá. Eu vou rodar a primeira linha. E automaticamente já vai aparecer aqui na parte de cima valores, né? O RI tem todo um texto aqui enorme, né? Esse conjunto de dados ele chama advertising. Eu, por simplicidade, vou colocar o mesmo nome quando ele entrar no R. Ele poderia chamar qualquer coisa, tá? Mas eu vou colocar o mesmo nome para eu não ficar confuso, né? Quando for carregar os dados, vou manter o mesmo nome. Então, coloco advertising. Lembrando que isso daqui você faz com Alt menos, tá? Ou você pode utilizar igual, que dá na mesma coisa. Tá? Eu vou rodar. E automaticamente eu rodei, apareceu aqui, ó. Dados, né? E apareceu o conjunto de dados do advertising. E aqui fala, se eu puxar aqui para a esquerda, opa, tem 200 observações e 5 variáveis, né? Vou voltar aqui. Se você clicar aqui, ele vai aparecer aqui no coisa, né? Mas eu vou fechar aqui, tá? Em vez de, Professor, sim, pra você rodar o URL, você fez como mesmo? para rodar esse aqui, É, a de cima. aqui, É, eu marquei, coloquei, fiz clique aqui em rodar, run. mas tu botou essa setinha aí. Essa aqui, É. Alt menos. Não, eu tô ligado. É menos e um traço, é isso, normal. Isso. Aí tu bota entre aspas a URL e roda. E se você dar Enter, na verdade, ele não roda, né? Ele vai fazer um espaço. Para rodar, você tem que marcar e pedir para rodar aqui em cima. Ou Ctrl Enter, né? Tanto faz. Aqui não tá dando algum tipo de erro, eu não sei qual que é. Você pode copiar esse código e colar aqui na consola embaixo. Funcionou aí? Acho que agora foi. Isso, maravilha. Então eu vou rodar. Aqui eu vou dar um Ctrl Enter. E quando ele roda, ele só roda. Lembra-se que eu não pedi para imprimir nada, ele só carregou os dados. Uma boa prática, uma coisa que eu considero uma boa prática, na verdade, é pedir sempre, quando eu carrego um conjunto de dados, ele me mostrar as primeiras observações. Para quê? Para saber se ele carregou certo. Tá? Então eu vou rodar essa linha aqui. E vocês veem que tem na primeira linha o nome das variáveis, né? E depois vem a primeira observação, né? Com as informações. A segunda com as informações. A terceira com as informações, assim até a sexta, né? Por padrão, esse comando head aqui, ele vai imprimir sempre as 6 primeiras observações. Por quê? Porque eu não quero ver tudo, só quero ver o comecinho, né? Para saber se carregou certo, né? Depois a gente vai ver que ele é bem interessante quando a gente começar a carregar outros conjuntos de dados.
Então, beleza. O que vocês vão fazer agora, vão copiar esse conjunto de dados, que eu vou passar o link para vocês lá no chat, caso vocês não... Aliás, eu vou passar os dois links. O link dos slides, né, para vocês acompanharem, e o link... Uma hora eu consigo, peraí. Agora foi. E o link do conjunto de dados. O que vocês vão fazer é carregar esse conjunto de dados, né? Vão ter que colocar o RI igual, tudo isso entre aspas, né? Para importar os dados. Utilizar a função read.csv, porque é um ponto CSV. E depois dar um head para ver se ele carregou certinho, tá? Vão ter que trocar... Professor, não tem problema eu chamar o conjunto de dados do mesmo nome que o anterior? O RI? O RI, ele é simplesmente aquele endereço do endereço web, que na verdade é como se fosse um objeto auxiliar. Por isso que eu utilizo o mesmo nome, não tem problema. Mas se você quiser, pode colocar um nome diferente, mas não tem problema não. Show, obrigado. Acho que a Júlia que entrou, acho que não vai conseguir ver, mas... Então aqui os slides. Tá, tente fazer isso aí se não der certo, a gente faz junto. A gente vai fazer junto, né? Mas tente fazer aí em 1 minuto aí. Tá, professor, só para confirmar se eu entendi direito. Quando eu coloco o RI, eu estou meio que puxando uma base de dados, né? E aí, se eu quero rodar o valor da base de dados, eu tenho que usar o CSV, esqueci. Isso, o read.csv. É mais ou menos isso, assim. Na verdade, assim, a ideia que você tem está certa, mas tecnicamente não é exatamente isso, não. O que eu faço é simplesmente, para não ter que escrever todo esse código grande dentro da função, eu salvo primeiro num objeto RI, para depois ficar mais organizado. Eu poderia colocar tudo dentro dessa função aqui, ó. Eu poderia copiar tudo isso aqui. Mas como vai ficar muito grande o código, vai ficar muito bagunçado, eu prefiro fazer assim. Professor, só para eu ver se eu entendi o princípio. Você nomeou o link como RI, aí depois você mandou ler o RI, e foi isso, né? Ah, Exatamente. beleza, Exatamente isso. beleza, Obrigado. Isso aí. beleza. Então, se eu não quisesse renomear, eu só botava O o endereço. link e o. O link Entendi. entre aspas, dentro da função. Da função, entendi. Beleza, show. Ô, professor, esse hábito de renomear não, no caso de criar esse objeto, o RI2, por exemplo, o RI, tu pode considerar uma boa prática para depois, tipo, você conseguir recuperar mais fácil esse link na hora que você estiver olhando dentro do seu código? Ah, eu considero uma boa prática porque eu consigo ver com calma o que eu estou fazendo no meu código, sabe? Mas na verdade você não precisa, né? Você pode colocar direto. Tá? É mais para facilitar mesmo, né? Tipo, para Só para facilitar a leitura você mesmo. só diminui mesmo, né? Isso. Ô Jefferson, eu acho que não é uma boa prática para resgatar, porque, por exemplo, agora, né, a gente usou 2 URI, então a gente só consegue resgatar o último RI que a gente registrou e não o primeiro. Então eu acho que não tem nada a ver isso, né? Se você quiser, por exemplo, guardar aqui como link 1, link 2, link 3, para saber qual que é o link, né? Pode ser, né? Mas na verdade você está controlando isso aqui no nome dos dados, né? Não, beleza. É porque. Perguntei só porque, por exemplo, quando eu escrevo um código em VBA e eu estou pegando uma visualização do SQL, por exemplo, é boa prática você renomear elas bonitinhas para depois você ter histórico, você conseguir voltar no código e saber da onde você pegou o quê, entendeu? Ah, entendi. Entendi. E aí, pessoal, rodou aí o código?
Funcionou certinho. De alguém não rodou? Aqui só fica meio estranha a visualização, né? Ele divide em duas partes, acho que pelo número de colunas ser grande, fica meio... Exatamente. O que acontece? Olha, eu vou copiar aqui só. Vocês veem que eu faço assim, né? Para não trocar mais nada dentro da minha função CSV, né? Aí eu só trocou o nome no final, né? Então pronto. Eu vou rodar aqui. E ele imprimiu, né? Provavelmente de vocês imprimiu diferente. Ele não ficou assim, talvez em 2. Talvez ficou em 3. Por quê? Porque talvez você tinha na janela assim. Aí ele ficou e rodou em 3, né? Por quê? Porque o R, por alguma razão, ele tenta ajustar, né, o que ele imprime nesse espacinho aqui, né? Então, como aqui não entraram os 4, porque a quarta era o nome, ele mandou a partir da quarta para baixo, né? Como não entrou mais aqui, ele mandou mais aqui embaixo, né? Mas se você colocar até o final, né, ele vai imprimir mais, né? Se você tivesse aqueles monitores enormes, você não vai ter esse problema, porque ele vai colocar tudo bonitinho. Mas é simplesmente para mostrar, não tem nenhum efeito secundário aí nas nossas análises. Professor, só uma coisa meio chata. Tipo assim, eu vi que ele fica meio desorganizado, né? Não dá para entender muito bem, assim, você tem que prestar bastante atenção em qual coluna tá. Tem uma forma de, tipo, sei lá, centralizar. Tem uma forma que a gente vai ver na próxima aula do R, que utiliza um pacote que deixa tudo mais organizadinho, tá? Mas tem sim, tem sim. Porque de fato é bem bagunçado essa parte. Pode ficar tranquilo, a gente vai chegar lá. Agora a gente vai carregar um arquivo que ele é .txt, tá? Vou copiar aqui meu código. Tá passando aqui carro de som aqui, gente. Então eu vou copiar aqui o endereço. Ele é um conjunto de dados pequeno, né? Onde a primeira linha são os nomes das variáveis, né? E depois tem as observações, né? Esse conjunto de dados é um TXT. Como ele não é mais um CSV, eu não vou utilizar a função read.csv. Eu vou utilizar a função read.table. Tá? Então eu vou rodar aqui. Não entendi essa parte, professor. Você pode repetir por que é table e não... Sim, porque os outros dois, né, tanto o advertising, era um conjunto de dados que, na verdade, é um CSV, né, ponto .csv. O Titanic também é um ponto .csv, né? Então, a função read.csv, ela especificamente é feita para ler arquivos em formato CSV. Como esse conjunto de dados, ele não é CSV, ele termina em .txt, eu vou utilizar outra função, né, que funciona melhor para ler esse tipo de conjunto de dados, tá? Que é a função read.table. Só isso. Beleza, obrigada, professor. Uhum. Agora, veja que quando eu rodei, aconteceu uma coisa engraçada, né? A primeira linha, o primeiro número aqui, o número 1, ele colocou V1, V2 e grupo. Ou seja, se eu botar aqui, o nome das minhas variáveis, ele colocou como se fosse um dado, né? E no caso, está errado isso para nós. O que acontece é que o R, nesse caso, ele não entendeu que a minha primeira linha era, na verdade, o nome das variáveis, né? Então, se eu começar a fazer conta, vai dar pepino, né? Porque uma variável é texto e a outra é número, não vai funcionar. Então, como a gente fala para o R, fala, olha, quando eu carregar, eu quero que a primeira linha que você achar, considere como nome, como cabeçalho. Dentro da função read.table, você vai colocar header igual a true, né? Então, está falando, o primeiro é cabeçalho? Sim, é cabeçalho. Beleza, então vamos rodar. Roda.
E agora sim, ele colocou o nome das variáveis e depois ele colocou, agora sim certinho, as observações, né? E vejam que aqui já temos 3 conjuntos de dados, né? Advertising, KNN e Titanic, tá? Eu, Professor, sim, diga. você pode mandar o link da base de dados, por favor, dessa última? Posso, claro. Deixa eu mandar o código todo, aliás. Que seria esse link aqui também. Beleza. Então pronto, né? Vejam que só troquei aqui o header igual a true para falar para o R que a primeira linha é cabeçalho. E por isso vocês veem que é importante dar sempre um head dos dados, né? Para ver se ele carregou certinho, né? Se a gente não tivesse feito, como o código rodou, né? Você não teria percebido isso aqui, né? Então é por isso que eu sempre, quando carrego um conjunto de dados, vejo se ele carregou como eu queria que carregasse. E no próximo exemplo vai ficar ainda mais claro. Tá? Esse último conjunto de dados eu acho que a gente vai carregar. Tá? Eu vou até copiar o código aqui já. Eu vou copiar todo esse link. Opa. Esse conjunto de dados, ele também termina em ponto .csv. Vocês vão lá na função ponto .csv. Só que, para separar as variáveis, né, ele utilizou ponto e vírgula. Por padrão, CSV é comma separated alguma coisa, né? É um conjunto de dados separados por vírgula, né? Só que aqui nesse caso, por algum motivo, foi salvo com ponto e vírgula, né? Então vamos ver se como que funciona o negócio, né? O que a gente faria por padrão, se a gente repetisse os códigos que a gente fez em cima, a gente tiraria esse argumento SEP, né? De separação, né? A gente faria isso. A gente vai rodar. E o que acontece é que ele não separa os dados, né? Ele pensa que é uma única variável, né? Que chama psi.age, e que essas aqui são as informações. Se eu quero que o R entenda que meu conjunto de dados está separado por ponto e vírgula, eu preciso falar para ele que está separado com ponto e vírgula. Então, coloco o argumento CEP de separação, entre aspas, ponto e vírgula. Aí ele vai entender. E agora sim vai ter duas variáveis bonitinhas, separadas por ponto e vírgula. Se você não gosta de fazer isso, tem uma forma mais fácil, que é a função read.csv2, né? Que ela já sabe que por padrão esse 2 é para falar que por padrão está com ponto e vírgula e não com vírgula. Tá? E ele carrega também bonitinho. Tá? Bem que ele arredondou, né? Nos casos que não precisava, ele acabou arredondando. Não plota, mas é a mesma coisa. De todo mundo aí rodou certinho? Alguém travou aí? Vou pensar que não. Então, uma vez que a gente tem conjunto de dados, né? Lembre-se que a primeira parte, antes de partir para a modelagem, é fazer uma análise exploratória de dados, né? Então, análise exploratória de dados, a gente faz o quê? Tabelas e gráficos. Então, vamos começar a fazer algumas tabelinhas, né? Vocês podem copiar esse código se quiserem, né? A primeira linha que faz a função table, ela vai devolver para a gente as frequências absolutas, tá? E outras funções que são prop table, elas recebem como parâmetro de entrada a tabela de frequências absolutas. Então, por isso que eu estou salvando aqui as frequências absolutas,
para depois reutilizá-las. Tá? Então, eu vou copiar aqui o código. Se vocês colocarem aqui Titanic e colocarem cifrão, automaticamente o RStudio vai falar para vocês várias opções, né? Essas opções são os nomes das variáveis que estão no conjunto de dados Titanic, tá? Por exemplo, P-class, né? Se você roda aí, ele só vai te dar a classe na qual o passageiro estava viajando, né? Mas se você não quiser P-class, se você quer outra, sei lá, se ele sobreviveu ou não, né? Vai te dar 0 e 1 se ele sobreviveu ou não sobreviveu ao Titanic, né? Então, isso daqui é a forma como ele pega uma variável, né? Para pegar uma única variável, passemos dataset, nome da variável. Beleza. Então vamos lá. Nesse caso, temos a variável sexo, né? Vou fazer um table onde ele calculou para a gente, calculou quantas mulheres e quantos homens. Mas a gente lembra que não sempre a gente quer uma frequência absoluta, né? A gente quer uma frequência relativa também, né? Então, para fazer frequência relativa, a gente pega a função prop.table, que vai calcular a proporção, né? Só que como parâmetro de entrada, a gente precisa a tabela de frequências. Então, eu vou salvar aqui, no passo anterior, eu vou salvar a minha tabelinha de frequências absolutas. Vejam que se eu coloco frec absoluta, será a mesma tabelinha aqui. E quando eu rodo, agora sim ele vai calcular a frequência relativa, né? Se eu quero a percentual, multiplicar por 100, vai ficar bonitinho. E se eu quero arredondar, né? Coloco o objeto que eu quero, nesse caso essa tabelinha, né? E coloco vírgula o número de casas decimais que eu quero. Vamos supor que eu quero uma, né? Ele vai me devolver com uma casa decimal. Se eu quero 4, ele vai me devolver com 4 casas decimais. Se eu quero 2, ele vai devolver. Nesse caso, devolveu com uma casa decimal, por quê? Porque quando arredondamos a duas casas decimais, vai ficar 35,60 e 64,40. Que é exatamente a mesma coisa do que falar 35,6 e 64,4. Por isso que ele não completou com zeros. Professor, Diga. se a gente tiver um conjunto de dados que algum inteligente salvou em PDF, por exemplo, a gente tem alguma forma da gente importar esses dados direto ou necessariamente eu precisaria converter para CSV antes de importar? Deve ter como fazer, mas eu não faço ideia como que faz, tá? Mas com certeza tem um pacote. Não, beleza. Sem problema. Tem um pacote, sim. Então, vamos lá. Bom, então, a gente dessa forma consegue montar as tabelinhas, né? Só que no R existem vários pacotes, por isso que nem para vocês instalar pacotes, que facilitam a nossa vida, né? Em lugar de fazer tantas funções, talvez com uma função a gente mata tudo, né? E por isso tem um pacote que eu gosto, que chama AppDisplay, que a gente vai instalar. Aliás, eu vou adiantando que tem Windows, provavelmente precisa instalar esse ArcTools aqui. Esse ArcTools, ele vai te dar habilidades especiais no R. Na verdade, ele vai instalar algumas coisinhas para compilar código em C, Fortran, essas coisas, né? Porque tem alguns pacotes, né, que são escritos utilizando C e Fortran também, né? Então, o Windows por padrão não vem com essas coisas liberadas, né? Linux e Mac vem, mas Windows não, então você vai ter que instalar esse ArcTools, tá? Se der problema. Então, vou copiar aqui.
Eu vou marcar os dois. Eu vou rodar. Ele vai instalar, vai lá na nuvem, né? Busca o pacote, vai baixar o pacote e instalou o pacote, né? Uma vez que instalou, ele carrega o pacote, né? E como esse pacote precisa de outros subpacotes, né? Ele carrega aqueles outros pacotes também já no coisa. Na minha outra turma deu problema aí, acho que era por causa do RTools. E também eu acho que se você não é administrador, se teu computador estiver bloqueado por alguma coisa, pode ser também que dê problema, tá? Se isso acontecer, não precisa se preocupar, sempre tem o RStudio Cloud, né? Até a gente resolver o problema de liberar o computador e tudo mais, né? Então, vamos lá. Esse pacote App Display tem uma função que chama Tab. Professor, o Oi, meu deu um erro aqui. qual erro que ele deu? Ele botou assim, um ou mais pacotes a serem atualizados que estão atualmente carregados. Tá, e apareceu umas opções, né? Ah, não, aí apareceu aqui, você quer dar um restart no R? Pode dar. Pode dar Achei que sim. é porque geralmente quando aperta esse tipo de coisa, apaga tudo, tava com medo. Não, não, só para o Tá, R. beleza, Vai ficar tranquilo. tranquila. Ô, Carlos, o meu deu isso, de precisar baixar alguns outros pacotes. Aí deu a opção de 4 que tem que baixar, só que não deu a opção, assim, só falou. Eu acho que teria que baixar. Aí eu só baixo. Aparece uma opção para colocar número também? Não. Na verdade, tá dando meio que um link. Aí eu pego esse link e baixo. Acho que esse link deve ser desse aqui, desse Arthur, talvez. É meio que isso que a Mariana mandou até. Pode tentar fazer isso assim. Tá, vou tentar aqui. Mariana, deixa eu ver. Instalou aqui, fez certinho. Eu acho que ele instalou. Talvez quando carregar deveria funcionar, Mariana. Mas vamos esperar aí, vamos ver se funciona. Bom, voltando aí ao App Display, ele tem uma função que chama Tab 1, tá? E essa função Tab 1 é legal porque ela resume muito das tabelas que a gente gostaria de fazer. Tá? Então eu vou copiar o código. Eu estou dando o graph igual false, porque por padrão ele é true. Eu não quero por enquanto isso. Tá? Vou copiar o código. É Tab 1, tá? Vou colocar aqui. Tab 1. Não é Tab L, não é Tab 1. Tá? Eu vou rodar. O que ele fez? Ele mediu a frequência absoluta, a frequência percentual e a frequência percentual acumulada. Né? Muito mais eficiente, vamos falar assim, do que ter que fazer table, salvar, prop table e tudo mais. Né? Então isso aqui já facilita a nossa vida. Professor, o que seria a frequência percentual acumulada? Vamos pegar outra variável que vai ficar mais claro. Vamos trocar aqui pela P-class. Tá? Aí você vai ver que vai ficar melhor. P, acho que é assim. Agora sim, você vê que, por exemplo, quase 25% está na primeira classe, 21% na segunda classe e 54% na terceira classe. Né? Acumulado quer dizer o quê? Por exemplo, entre a primeira e a segunda classe, eles, ao total, são quase 46%. Ele vai acumulando, sabe, desde o último até essa classe. Né? Entendi, show. Agora, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão trocar o argumento gráfico igual false e vão colocar true. E vocês vão ver o que vai acontecer aí na tabelinha. Rafael e Mariana, funcionou aí o negócio? Rodou? Ou tá sem rodar ainda?
Ainda não, tá falando que não tá disponível na versão do R que eu tenho. Mas eu tô tentando de outro jeito aqui, tentando instalar um por um pelo nome. Tá bom. Professor, o false e o true tem que sempre ser maiúsculo? Tem. Pô, fiz um gráfico maneiro. Ou seja, numa única linha de código, ele montou uma tabela legal pra gente e um gráfico legal pra gente, né? Ótimo. A gente tem menos coisa para fazer, né? Já copia, coloca no teu relatório, né? Vai colocando coisa, então. Por isso que eu gosto dessa função, que já facilita o trabalho para nós, né? Hoje vocês devem ter dado diferente, né? Porque vocês rodaram com a variável sexo, eu rodei com a p-class, né? Por isso deu esse gráfico aí diferente. Mas, a princípio, é a mesma ideia. Então, beleza. O gráfico não tá aparecendo. O que você fez aí que eu perdi essa parte aí? Você tem que colocar aqui, onde está false, tem que colocar true. Ah, sim. Ah, beleza. Se ele estiver assim pequenininho, Professor, desculpa. pode falar. Ai, desculpa o barulho, é que eu tô com uns pássaros aqui. Não, tranquilo. Eu tô apertando essa URL e não tá abrindo nada. Tá apertando o quê? Desculpa. Essa URL que eu mandei aqui na conversa, package, e não tá abrindo nada. Tá dando erro. Peraí. E quando eu tento rodar também dá erro. Então, não sei. Quando você deu esse comando aqui, ó, o library, ele roda? Que aparece? Ele aparece. Isso que eu mandei aqui. Não, ô Mariana, você tá pelo R Cloud, né? Tô. Tá. Ele vai dar isso, mas ele tá te avisando que ele fez a instalação. Ele deu aquele download ali e tudo mais. Ele só te falou no final que o download foi feito nessa URL ali, /tmp, /rtmp, bolinha. Dá um library para display, e aí ele vai dar esse login record aí, ele só tá avisando que ele tá carregando os pacotes. Dá mais uma vez que ele vai ativar. Isso. Valeu aí, Você Jefferson. sempre me salvando. Porque eu acho que foi agora, porque não apareceu porque mais. ele roda um Linux por baixo do R-Cloud, e aí esses são os logins do sistema do Linux. Para quem manja de terminal tá, aí, entendi. ele dá esses avisos. Entendi, valeu, Jefferson, obrigada. Valeu, Jefferson. Eu ia falar o seguinte: se você estiver, por exemplo, com a janela fechadinha assim, pode ser que ele dê um erro na hora de fazer o gráfico, tá? Pode ser. Aqui deu. Por quê? Porque a janela é muito pequena para ele plotar, né? Você tem que pegar mais um pouco aí para a esquerda e aí sim ele vai rodar. Tá? Então, só para que apareça esse erro é por causa disso. Então, beleza, né? A gente sabe que não apenas uma tabela de frequência é útil, às vezes também é útil uma tabela de dupla entrada, né? Que a gente quebra a interação, né? De uma variável com outra, né? Podemos fazer também com a função table, tá? Que vamos marcar as duas variáveis, né? Tabelas de dupla entrada. Ele vai rodar. Mas se você não é das pessoas que gosta de escrever dataset, cifrão, nome da variável, você pode, por exemplo, renomear, né, esse Titanic cifrão P-class como classe e esse Titanic cifrão sexo como sexo, né? Então a gente copia o código e fica um pouco mais limpo, né? Mas não tem problema nenhum se você fizer assim também, funciona. Professor, eu não entendi essa primeira. Na verdade, entendi, acabei de entender. Valeu. Tá bom então.
Para quem ficou com dúvida aí, como eu quero de duas variáveis, eu preciso passar para a função, né? As duas variáveis que eu quero fazer a interação, né? Que nesse caso é pClass e sexo. Mas agora nessas tabelas, né? Eu só consigo ver os elementos que estão dentro, né? Mas eu não sei quantos em total são da classe 1, não sei quantos são homens, não sei nada disso, né? Para obter esses valores, eu posso utilizar a função addMargins, que o objetivo dela é adicionar margens, né? Add adicionar margens, né? E o argumento de entrada dele é a tabela de dupla entrada, né? Então, eu coloco, por exemplo, aqui add margens e aqui vou copiar esse código aqui em cima. Eu vou colocar dentro do parênteses. E agora sim ele ficou bonitinho, né? Eu já sei quantos estão da primeira classe, quantos são da segunda classe, quantos são da terceira, sei o total, que são 1.309, sei quantos são homens, quantos são mulheres, tudo agora, né? Mas ainda assim, tem coisas que talvez a gente gostaria de fazer a mais, né? A gente poderia continuar brincando, né? Mas esse pacote App Display tem um jeito muito mais legal e mais simples de fazer isso, que é a função tab PCT, ok? E recebe como argumento as duas variáveis que eu quero, né? E como eu não quero fazer gráfico, vou dar um gráfico igual false, tá? Tab PCT. Ele vai te dar aqui a tabela, né? Que a gente acabou de fazer em cima com o add margins, né? Mas também te dá a tabela com porcentagens por linha, né? E porcentagens por coluna, né? Que são bastante úteis, né? Professor, e o que acontece se eu quero colocar aqui, em lugar de false, no gráfico, true? Vamos ver. Professor, você consegue voltar um pouquinho o raciocínio, por favor? Eu me perdi aqui Sim, fazendo. claro. Nessa aqui, você fala? Parei, eu parei no add margins, que aí faz o somatório no final, né, das linhas. Isso. Mas lembra que quando a gente faz uma tabela, a gente às vezes quer também saber esse número representa quanto em porcentagem, né, por linha ou por coluna, né? A gente poderia buscar jeito de ficar adicionando mais funções aqui, mas a função tab PCT, ela já dá um jeito mais simples para a gente, tá? Então, eu vou até apagar aqui, tá? Se eu rodar o tab PCT e coloco o nome das funções, das variáveis e peço para não fazer o gráfico, ele vai me devolver três tabelas. A tabela original, né? Que é aquela igualzinho que a gente conseguiu com o add margins, né? É a mesma tabela. E também duas tabelas adicionais que eles vão me dar o quê? O total, entre parênteses, vão me dar a porcentagem por linha, né? Por exemplo, aqui, ó. Da primeira classe, 55,4% são homens, né? E 46,6% são mulheres. Da terceira classe, 65,5% são homens, né? E 30,5% são mulheres. Mas também vai me dar o total por coluna, né? A porcentagem por coluna, né? Por exemplo, dos homens, 58,5% eram da terceira classe, 20,3% da segunda classe e 21,2% da primeira classe. Ele me dá um resultado mais completo, tá? E se você quiser fazer o gráfico, é só trocar aqui false por true. Ele dá esse gráfico aqui, distribuição de sexo por classe, né? Para ter uma ideia daí das coisas. E bom, também é importante fazer gráficos, né? Porque ele vai nos ajudar a ter uma noção de como se comportam nossos dados, né? As funções básicas para fazer gráficos são essas daqui: hist de histograma, pie de gráfico de pizza, né? Boxplot, barplot e plot, tá?
Essas são as formas simples de fazer gráficos, tá? E na próxima aula de R, a gente vai ver um pacote bem legal para fazer gráficos bem mais elegantes, tá? Eu vou copiar esse código aqui. Tá? E vou fazer meu histograma, tá? Coloco hist, o nome da variável que eu quero, né? Dataset, cifrão, nome da variável. Ele plota o histograma aqui. Né? Se eu quero fazer um bar plot, né? Eu preciso falar para ele qual que é a tabela de frequências. Por quê? Porque vamos supor que eu falo assim, não, eu vou colocar o conjunto de dados a variável. Né? Assim como funciona o histograma. Se eu fizer isso, ele vai dar problema. Por quê? Porque cada função tem um parâmetro de entrada. No caso do bar plot do Py, né, o parâmetro de entrada é a tabela de frequências. Por isso que eu estou criando aqui, criando tabela de frequências. Então, agora sim, ele vai rodar bonitinho e vai fazer essa tabela de frequências. Né? Logicamente que com a função tab1 tinha feito um gráfico mais bonito, né? Que tá por aqui atrás, eu acho. Essa aqui, né? Mas é o que temos por enquanto. Se quiser fazer um gráfico de setores, ele também recebe como parâmetro de entrada a tabela de frequência. Opa, frequência. Igualzinho aqui para o Py. E ele fez um gráfico. Não ficou tão bonito, né? Mas tudo bem. Se você quiser fazer um box plot, se eu colocar box plot, dataset, cifrão, nome da variável, né? Que não ficou muito legal, mas se você aumenta aqui, fica mais bonitinho. Vê um cara que pagou mais de 500, mas a maioria está focada mais para baixo, né? Aí você vê claramente que tem um cara que está fora da curva, né? Fora do padrão, né? Então, provavelmente, para algumas análises, esse cara vai dar alguma dor de cabeça, né? Então, você só descobriu isso fazendo um gráfico. Né? É por isso que fazer análise exploratória de dados, né? Tudo que você aprende na primeira, na aula, na matéria passada de estatística para administração, né? Antes de fazer qualquer modelagem. E por último, às vezes a gente quer fazer um gráfico de duas variáveis contínuas, né? Gráfico de dispersão. A gente faz isso com a função plot, né? Que dá a primeira variável, que seria eixo x, e a segunda variável, que seria eixo y. A gente roda. E a gente tem as duas variáveis, né? Eixo x, TV, eixo y, vendas. Rodou de todo mundo aí o código, tranquilo? Alguém não conseguiu rodar? Então, beleza. Professor, o meu deu um erro aqui. Qual erro que deu aí? Erro in plot.window. Valores finitos são necessários para xlim. Puxa esse cara aqui mais para a esquerda e roda de novo. A janela que você diz? Isso, que fique maior. Deixa eu ver. Não, não foi. Você quer compartilhar sua tela para dar uma olhada? Vou tentar aqui. Tá bom. Deixa eu ver.
Dá um. Aperta no, naquele xizinho, sabe? Que tá no. Tá uma setinha. Aqui? Não. Lá no lado direito. Isso. Aqui. Aperta aí. Aperta aí. Isso. E agora aperta aquela vassoura também. Isso. Vamos tentar agora. Acho que não foi. Que estranho. Eu vou tentar reiniciar aqui pra ver se vai. Aí eu Pode aviso. ser. Salva primeiro aquele arquivo, viu? Tá, Salva na beleza. disquetinha, vai que. Tá, beleza. Opa. Então, vamos voltar aí. Então, às vezes, a gente faz gráficos, né? Mas quer, por exemplo, vários gráficos num gráfico só. É um jeito de fazer isso, que é com a função par, tá? Que ele tem um argumento que é mFrom, que você fala o número de linhas e o número de colunas que você quer. Nesse caso, como eu quero 4 gráficos, ele vai me dar uma coisa assim, né? O único gráfico com 4 gráficos. Eu vou copiar esse código. Eu vou colar aqui. Eu estou fazendo diferentes gráficos aqui, né? Dois gráficos de dispersão, um histograma e um boxplot. Tá? E ele plotou bonitinho aqui, né? Se você quer maior, você dá um zoom. E aí você tem um gráfico, não é tão bonito, né? Mas funcional pelo menos, né? Para você dar uma explorada aí nos seus dados, como que eles se comportam e tudo mais. Então, beleza. E depois que você fez essa análise exploratória de dados, que ali vai ser a primeira tarefa no... Carlos, Oi. para fazer esses vários gráficos em uma figura, é necessário botar esse par, né? Essa Isso. aqui é a... Tá, Sim. valeu. Aí 2x2 é que tá aparecendo de 2x2, mas se eu quisesse botar 3, 1, apareceria 3 em cima e um embaixo? Pode, sim. Tá, valeu. Beleza. Então, depois que você faça uma análise exploratória de dados, que, aliás, vai ser a primeira parte que você vai ter que fazer no seu trabalho, né? Que eu ainda, semana que vem, vou passar as instruções. Agora, a gente que já conhece um pouco melhor os dados, vai rodar uma primeira regressão. Né? Regressão linear simples. Rodar uma regressão linear simples é muito fácil. Tá? Eu vou colocar aqui modelo e vou colocar o comando LM. LM significa linear model, modelo linear, né? Um modelo de regressão linear e um modelo linear. E eu preciso falar para eles quais são as variáveis que eu quero. Vamos trabalhar com as variáveis do advertising, tá? Eu vou colocar aqui advertising. Para lembrarmos os nomes. Eu quero fazer uma regressão de sales. Eu quero explicar sales, né? Em função da variável TV. Ok? TV são os gastos em publicidade através da TV. E sales são, sei lá, as vendas na loja em milhares. Né? Eu quero explicar as vendas em função dos gastos da publicidade. Tá? Mas, sales TV são nomes de variáveis. De qual conjunto de dados? Eu preciso falar para o comando quais conjuntos de dados. Né? Então, data igual advertising. Né? Então, eu falei, olha, do conjunto de dados advertising, faz uma regressão de sales e TV, né? Onde sales é a variável explicativa, né? É a variável explicada, que diz ser o Y, e TV é a variável explicativa, né? Eu não sou X. Eu vou rodar. Ele vai aparecer em algum lugar por aqui. Tá vendo? Data, modelo apareceu. Ok. Não plotou nada para mim na consola. Né? Por quê? Porque eu só rodei, não pedi para mostrar. Então, escrevo modelo, rodo, e ele me dá os parâmetros da regressão. Né? Então, ele está traçando uma reta, né?
com intercepto 7 e inclinação 0,4, né? E mais ou menos ele deve ter feito, deixa eu botar aqui no... Ele deve ter feito uma... Deixa eu mostrar aqui. Vamos ver se eu acho aqui o gráfico. O que ele fez foi... nem exatamente esses dados, mas ele traçou uma reta. A reta que ele fez é mais ou menos essa reta aqui. Tá? Só que com o conjunto de dados apropriado, né? Com 6 e com 6 no Y e com TV no X. Né? Ele encontrou essa reta que é a melhor reta, né? Aquela que minimiza a soma de quadrados dos resíduos. Né? Isso que ele fez. Tá? Então, é muito fácil. Tá? Vamos rodar outro modelo, por exemplo. Fazer uma regressão para explicar sales em função de rádio. Tá? Então, você vai ter que trocar um pouquinho o código, porque agora eu não quero mais explicar sales em função de TV. Eu quero explicar sales em função da variável rádio. Tá? Então, vocês vão ter que trocar um pouquinho o código e ele vai dar outros valores, né? Porque é outra relação que ele está achando. Tá? É só trocar uma coisinha aí no código, rodar de novo, que ele vai funcionar. Professor, esse resultado que ele retorna, que está como coeficiente, qual que é o significado de cada um deles? Porque retorna 2 números, né? Ah, sim. Ele retorna na ordem, né? Beta 0, beta 1. O beta 0 seria... Deixa eu mostrar aqui. O beta 0 é aquele primeiro, né, da fórmula, e o beta 1 é o que está multiplicando pelo x, né, pela variável. Exatamente, exatamente. Show. E se você tem dúvidas, que a gente vai discutir no próximo laboratório de R, você faz um summary, coloca modelo, e ele vai imprimir um monte de coisa. Tá? Mas aqui, o importante é esse coeficiente aqui, né? Ele vai te falar, o estimado aqui é o beta chapéu, né? O intercepto e aquele que está associado com a variável TV, que fica mais fácil. Essas coisas aqui, por enquanto, a gente não vai dar importância, a gente vai explicar no futuro. Mas caso você queira ter mais certeza, né? Ele te dá essas informações. E aí, rodou o modelo aí? De sales com rádio? Funcionou? Você pode botar aqui no chat esse código do modelo que eu não consegui rodar, não. Claro. E depois que fizeram com rádio, que vocês já vão ficar craques, você vai fazer igualzinho. Só que com a outra variável que eu esqueci o nome, aqui, newspaper. Tá. Alguém conseguiu aí? Aqui foi, professor. Maravilha. Então, eu vou, como era para fazer, assim, de copiar essas linhas de código, na verdade essas duas primeiras, né? Essas duas no meio, e trocar TV para o rádio. Eu vou rodar e ele vai me dar outros valores, né? Por quê? Porque agora ele está explicando outra relação, né? A relação de sales com rádio, né? Então, esses valores aí são os betas, é a melhor reta, é a reta que minimiza a soma de quadrados, né, dos resíduos. Né? E por último, se eu quero com newspaper, vou trocar aqui, rádio, vou trocar com newspaper,
ele vai rodar bonitinho e ele vai me dar outros parâmetros porque está calculando outra relação. E isso basicamente é aquilo que a gente viu na aula passada, né? Só que na aula passada entendimos por que, como que eram calculados esses betas, né? Que basicamente eles são calculados de forma a minimizar a soma de quadrados dos resíduos, né? Por que minimizar? Porque a gente quer, vamos falar assim, aquilo que sobra do nosso ajuste, que seja o mais próximo da reta, né? Que a reta represente de melhor forma os dados, né? Então isso é obtido minimizando a soma de quadrados dos resíduos. Tá? Bom, segundo esse critério, né? Tem outros critérios também. Mas é isso. Professor, o resíduo seria o... Ou o chapéu. Não, mas seria tipo desvio, variância? Como... Se você vê no gráfico, não chega a ser variância, mas vamos pensar nesse ponto aqui, tá? Nesse aqui. Se você traz uma reta, uma linha vertical, né? Ele vai cair aqui, nesse onde está o mouse, não sei se dá para ver. Esse pontinho aí é o y chapéu, tá? Aquele valor estimado pelo meu modelo, que é a reta. E esse pontinho aqui, ele é o y real. Essa diferença, né, é o resíduo que sobrou, né? Logicamente que você quer que sobre pouco, né? Se sobrar muito, teu modelo não está funcionando tão bem, né? Por isso que essa regra tenta minimizar de todo mundo essas distâncias, né? Ao quadrado, pelo menos. Né? Ela não chega a ser variância, né? Mas pensa que é quanto teu modelo se afastou, né? Quanto aquilo que você falou que seria ficou afastado Próximo do daquilo que real. realmente é. Aham, show. E professor, tem alguma fórmula que eu consiga pegar algumas informações base, tipo mínimo, máximo, mediana? Tem sim, tem sim. De fato, isso daí, se não me engano, deixa eu só ver para não falar besteira. Não, não é, então vou falar agora para você. Eu pensei que estava aí. Estatísticas, resumo, tá? Você pode... Professor, só antes disso, o meu não rodou esse modelo. Nenhum dos três? O primeiro sim, mas o Sales Radio não. Você quer compartilhar sua tela para dar uma olhadinha? Mari, você colocou traço ou Eu tio? coloquei tio. Ah, tá. Porque antes eu tinha colocado traço, não tinha ido. Então... Mas será que eu tenho que rodar tudo de novo? Será que é isso? Não, só tem que rodar essa linha aqui. Desculpa, essa linha Não, aqui. não deu, não. Colocou rádio com maiúscula, o primeiro R? Uhum, Colocou coloquei. tio também? Sim. Deixa eu ver, que estranho. Deixa eu ver. Não sei, vamos dar o código aqui, vai. Pode ser um type que a gente não percebe às vezes. Tenta rodar esse aí, vamos ver se funciona. Tá bem. Desculpa, Eduardo, que eu te interrompi. Esse LM é para quê, professor? LM é para pedir para o R que ajuste o modelo linear, né? E nossa regressão, nossa reta, é de fato um modelo linear. Tá, com essa fórmula foi sim, professor, obrigada. Deve ter dado um typo aí na hora de Sabe o que escrever. é? Eu não coloquei modelo embaixo. Ah, tá. Foi isso. Tá. Valeu, obrigada. Não, tranquilo. Então, bom, estatística resumo, você pode calcular a média, né? Por exemplo, advertising sales, né? Pode rodar a média. Você pode rodar a mediana. Advertising sales. Né? Aí você pode rodar várias coisas, né? Pode rodar mínimo, máximo, mas tem uma função que ajuda bastante que é summary. Summary. Advertising sales. Opa, aqui deu um para tomar. Ele vai te dar o quê? O mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil, o máximo. Se você quer o desvio padrão, coloca SD, advertising sales. E com isso te dá as funções, né? Acho que isso daí já ajuda um pouquinho.
Professor, tem como fazer esse summary de tudo? Tem, claro. E simplesmente você tira o nome da variável e Só deixa o advertising. ele vai rodar. Ele calculou de tudo. Calculou até de X, né? Que a gente tem que tirar depois. Mas calculou de TV, de rádio, de newspaper e de sales. Ah, perfeito. Obrigada, professor. Uhum. E se você, por exemplo, quer calcular o desvio padrão de todo mundo, você pode fazer apply. Deixa eu ver se eu lembro. Advertising 2 SD. Deixa eu ver. Peraí. Isso mesmo. 2 é para falar que eu quero resultado por coluna. Tá? Então ele vai pegar cada coluna e em cada coluna ele vai aplicar, né, o desvio padrão. Aí você pode fazer igualzinho para qualquer função que quiser. Tipo, a média, né? Escolha todas as médias aí. Vou colocar aqui em cima. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para acompanhar? Deu sim, professor. Deu A sim, gente vai professor. usar muito gráfico nessa matéria? Oi? A gente vai usar muito gráfico, histograma nessa matéria? Porque estatística a gente não usou muito. É só uma dúvida mesmo, não que a gente precise fazer Para o isso. trabalho, eu acho que fica legal fazer os gráficos. Tá. Tanto que na próxima aula de R, deixa eu ver aqui. É isso, na próxima aula de R, aliás, que já está aqui, quem quiser dar uma praticada, eu vou falar de visualização de dados, mas não para fazer esses gráficos que a gente fez aí que são básicos, né? Para fazer gráficos bem mais legais, por exemplo, como, sei lá, só porque ia mostrar para vocês o problema. Para ser gráficos mais legais, com um fundo mais elegante, tá? É um pouco mais difícil, mas a gente vai com calma, vai aprender bem legal, fazer colorido, fica bem legal. Professor, você tem algum tipo de exercício para praticar sem ser o trabalho? Tenho sim, vou deixar, pode ficar tranquilo, vou deixar a lista assim. Tá, beleza. Porque eu tentei fazer aquele da primeira aula, eu consegui até certa parte, depois eu não consegui. Você consegue disponibilizar um gabarito também? Geralmente eu faço um gabarito, mas eu libero o gabarito depois da monitoria, né? Porque eu deixo a lista, aí vocês podem discutir a lista com a monitora, né? E depois de um tempo aí eu compartilho o gabarito, caso... Geralmente eu passo o gabarito para a monitora, né? Então, a ideia é que vocês façam tudo, mas depois eu posto também, caso alguém perdeu a monitoria. Show, valeu. Então é isso, eu galera. não vi. Tem lista agora Oi. dessa matéria já? Oi? Desculpa, tem lista dessa matéria agora? Eu não tinha visto. Ainda não liberei a lista, não. Esse exercício que o Eduardo tava falando eram quais? Do Não, slide foi só um exercício só que ele deixou no slide da primeira aula de... Ah, tá bem. Beleza. Uhum. Então é isso, pessoal. Acho Ô, que a Carlos, gente queria só falar mais isso. uma coisa. Sim. Quando você fez a função apply, você botou advertising, você botou 2 e a função que você queria que pegasse. Por que esse 2? Vai ficar mais fácil com um exemplo. Olha aqui, ó. Vamos colocar aqui 1, tá? Quando eu faço 1, ele me dá um monte. Ele calculou que para cada uma das linhas, que tinha 200 linhas, ele calculou o SD. Quando eu coloco 2, ele calcula o SD para cada uma das colunas. Ah, tá. 2 é a coluna, 1 é a linha. Vou colocar aqui a 3. 2 calcula por coluna. 1 calcula por linha. Tá bom, obrigada. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Se não tem mais perguntas, quintou para todo mundo. Valeu, professor. Bom Obrigado. descanso. Boa Boa noite. noite. Valeu, professor. Tchau. Obrigada, Carlos. Tchau, tchau. Valeu, quintou. Quintou, isso aí. Professor, tirar uma dúvida com você aqui sobre... Você que usa Mac, eu estou sem computador, estou precisando comprar um novo. Vale a pena